Aleluia, aleluia. Pega a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus lá em João, capítulo 1, verso 16. Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre graça e verdade. Vamos começar lendo o que o Senhor Jesus disse. Na verdade, foi dito a respeito dele. Quem está dizendo é o apóstolo João. Ele diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Plenitude. Essa é uma palavra que poderia também ser traduzida como riqueza, suprimento abundante. Algo que está pleno é algo que está abarrotado, está cheio. Então, a ideia é de um armazém, um supermercado que está cheio, seus depósitos estão cheios. Isso é plenitude. E da sua plenitude, da sua riqueza, da sua abundância, nós temos recebido graça sobre graça. Diga amém. Diga, eu tenho recebido graça sobre graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Você tem recebido sem merecer. Essa é a maneira de Deus. Deus não está fazendo barganha com você. Deus não está te vendendo bênçãos. Eu já falei isso muitas vezes, mas é sempre bom repetir. Deus não está vendendo, por quê? Porque Ele é muito rico para precisar de vender alguma coisa, e nós somos muito pobres para conseguirmos comprar alguma coisa. Então, na sua graça, Ele nos dá livremente. Basta que você peça. Peça. Pede ao Senhor. Vivemos nesse tempo em que foi liberado sobre nós essa palavra das portas abertas. Então, pede ao Senhor. Pede ao Senhor. Pede de graça. Pede no dia que você merece menos. Naquele dia que você achar que é o dia que você está menos qualificado, esse é o dia que você pode receber mais. Porque aí vai ter menos merecimento. A graça vai se destacar na sua vida. Mas não é graça só. É graça sobre graça. O que significa essa expressão? Graça sobre graça. Para você entender isso, a melhor ilustração é a da onda do mar. Então, se você já conhece o mar, você vê que as ondas, elas não param. Obviamente, naquelas praias que tem onda. Então, naquelas praias onde tem ondas, elas não param. Elas vêm o tempo inteiro. Mas acontece um fenômeno, não é interessante? Você pode perceber. Uma onda vem. E antes que essa onda acabe, às vezes outra onda vem sobre ela, sobrepõe. E de repente vem uma terceira onda e sobrepõe, empurra tudo para mais longe. É uma onda sobre outra onda. Preste atenção. As ondas do favor de Deus estão vindo sobre a sua vida. É uma onda sobre outra onda. É ondas de favor na sua casa, na sua família, ondas de favor no seu negócio, no seu trabalho, ondas de favor nos seus relacionamentos, nos seus sonhos, no seu ministério, ondas de favor. É um favor vindo e alcançando você, né? Uma bênção vindo e outra bênção maior ainda vindo e te alcançando. E a melhor coisa é quando a bênção te surpreende. A bênção vem muito maior do que você mesmo planejou. É algo grandioso que está acontecendo. Favor de Deus. Quantos querem graça sobre graça? Não, mas eu vou perguntar mais uma vez. Dizer amém é importante. Ok? O pastor Luiz tem esse negócio de ficar forçando a gente a falar. O pastor Luiz tem esse negócio de ficar forçando a gente a falar. Sim, porque a maneira de você liberar fé é falando. Falando. Você não libera fé fazendo coisas. Ok? Não é uma questão de sair por aí fazendo coisas. Tem pessoas que pensam que ter fé é sair por aí fazendo coisas insensatas, assumindo dívidas absurdas. E eles dizem, estou fazendo isso por fé. Não, não chame isso de fé. Isso é tolice. A verdadeira fé não se manifesta com o que você faz. A verdadeira fé é ministrada com o que você fala. Então você começa a falar, eu sou favorecido, eu sou abençoado. Ninguém está vendo, ninguém está prestando atenção, mas você está falando. De repente as pessoas ficam surpresas com o que vai acontecendo na sua vida. Quantos dizem amém? Quantos querem isso na sua vida? Então é graça sobre graça. Avança. E por quê?
Todos temos recebido então da sua riqueza, graça sobre graça. Por quê? A lei foi dada. Diga, a lei foi dada. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés, um servo. A lei foi dada. Mas a graça e a verdade vieram. Diga, graça e verdade vieram. Qual que é a primeira coisa que você percebe aqui? A lei foi dada. Algo que é dado é uma coisa. Coisas nos são dadas. Objetos, coisas nos são dadas. Ok? Então a lei é uma coisa. Por isso ela foi dada. Mas graça e verdade não foi dado. Graça e verdade vieram. Está me entendendo? Porque graça e verdade é uma pessoa. É a pessoa do Senhor Jesus. Porque graça e verdade é uma pessoa. É a pessoa do Senhor Jesus. Não existia graça e verdade permanente na terra. Mas quando ele se faz homem, é graça e verdade vindo habitar entre nós. E quando ele começa a andar no meio dos homens, é graça de Deus se manifestando o tempo inteiro. O Senhor não mandou praga na vida de ninguém, Ele só abençoou. Todos os que vieram a Ele foram curados, receberam a bênção que queriam. Sim ou não? O Senhor só deu, só serviu. É verdade que nem todos foram curados, mas porque não vieram a Ele. Porque os que vieram, todos foram curados. E é interessante que nenhum desses que foram curados, o Senhor fez uma exigência antes. Não vou curar você porque você não está vindo no culto. Primeiro você começa a vir no culto. Não vou curar você porque você está brigado com a sua mulher. Você discutiu com ela, vai lá primeiro resolver isso, depois eu curo. O Senhor não falou isso para ninguém. O Senhor curou todos. Até aqueles leprosos, ingratos, o Senhor curou. Ele poderia ter falado primeiro, eu quero ver a gratidão em vocês, depois eu curo. Não, ele curou. E depois ficou surpreso que ninguém veio agradecer. Mas ele não mandou praga de volta dizendo, esses ingratos vão ver. A lepra vai voltar pior agora na vida dele. Não. O Senhor só deu, serviu de graça. Não tomou nada de ninguém. Aí você fala, pastor, mas tinha aquele garoto, né, que estava lá com os 5 pães e os 2 peixinhos, e o Senhor tomou dele. Não, o Senhor não tomou nada dele. Se fosse tomado, seria da seguinte maneira. É como se Deus dissesse assim, olha filho, é o seguinte, você tem que aprender mais humildade. Só você tem comida nessa história toda aqui. Então, para ter mais humildade, para você ser uma pessoa mais humilde, eu vou tomar de você esses pães e esses peixes. E o menino começa a chorar, e ele fala, não, mas é para o seu bem. Hoje você não é capaz de entender isso, mais tarde compreenderás. O Senhor falou isso para o menino? Não. O Senhor, de fato, pediu para ele, mas foi só emprestado. Porque depois o menino teve de volta o tanto que ele quis para comer. É verdade que ele pegou o barco de Pedro emprestado durante 1 hora para ele poder pregar, para servir de púlpito. Mas depois ele falou para Pedro, agora afasta lá para o meio do mar, porque você vai pegar muito peixe. E eles lançaram a rede e os barcos quase afundaram de tanto peixe, porque ele não fica devendo nada para ninguém. O Senhor não falou para ninguém, olha, eu vou mandar uma doença para você, porque olha, você precisa mudar de vida. Você tem que ficar doente um tempinho na sua vida. Você já viu pregadores dizendo isso? Eu tenho irmãos que falam isso. Pastor, vai ver que essa doença é para o bem, então fica com ela, eu não quero essa. Entende? Então desfruta bastante se é para o bem. O problema dessas pessoas é que elas são hipócritas. Elas dizem que aquela doença é Deus tratando com elas, mas correm para o médico tirar o tratamento de Deus da vida dela. Se vem de Deus, não vai lá para ele tirar. Mas a verdade é que não veio dele, porque ele nunca fez, não mandou doença para ninguém. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você está me ouvindo? Nós estamos aqui adorando a ele. Aí você fala, pastor, mas nós temos que pegar o texto bíblico. É verdade, o texto bíblico é importante, mas também muito importante, até mais importante, é o exemplo bíblico, o exemplo de Jesus.
é ver o que ele fez. O que ele fez retrata aquilo que ele é. Retrata o seu amor, retrata a sua bondade, retrata a sua graça. Mas hoje em dia, muitos estão vivendo mal, dizendo que é Deus que tem um propósito, né? Deus tem um propósito para eu estar doente. Há um propósito nessa pobreza. A pobreza me faz ficar mais humilde, né? Então desfruta bastante dela. Esse é o ensino que é feito. Mas a Bíblia não chama lugar nenhum doença de bênção. Só pastor que chama. Nem médico chama doença de bênção. Nem médico. Um dia eu falei um negócio perto de um médico, ele me deu uma dura tão grande que eu nunca esqueci. Quase que eu repreendi ele. A gente estava conversando e tal, e aí alguém falou que teve, eu esqueci o nome da doença, não sei se é varicela, essa doença que as crianças têm. Aí eu falei, não, mas isso é uma coisa à toa, é até bom que tenha tido logo isso. Pô, fez o silêncio solene, e ele falou, ninguém tem que ter nenhuma doença para viver. Eu falei, essa pregação é minha. Ninguém, não existe essa história de que tem que ter tido doença. Você pode passar a vida inteira e nunca teve cachumba, aleluia. É cachumba, coisa à toa. Ele falou, não, ninguém tem que ter nenhuma doença, porque nenhuma doença é bom para você, faz bem para você. O alvo de todas elas é destruir você. E eu fico pensando, mas tem pastor que fala que é bênção. Fala que a bênção não é bênção, não é a vontade de Deus. Mas eu estou sofrendo. Sim, vivemos num mundo caído. Esse mundo, essa terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Você sabe disso? Deus disse para Adão, maldita é a terra por tua causa. Nós vivemos aqui, estamos sujeitos a ataques malignos, vivemos num mundo cercado de impiedade, estamos sujeitos a isso. Mas quando acontecer com você, levante-se em fé para declarar, eu sou saudável porque Ele já levou as minhas doenças. Não vou morrer doente, eu vou morrer uma morte honrosa. Outro dia também aconteceu isso. Um irmão veio orar, pedir oração pela mãe, que estava com 95 anos, estava enferma. E ele estava inconsolável, né? Porque a mãe estava doente. E eu falei, irmão, você sabe, assim, você deve ter percebido que está perto dela partir. Ele falou, sim, pastor, eu sei disso. Eu falei, então vamos tratar a coisa com mais tranquilidade. As pessoas partem. Mas aí ele falou, mas Deus não se importa com a maneira como nós partimos? Eu falei, essa pergunta é sábia. Deus se importa. Homens de Deus, quando não são martirizados pelo Evangelho na Bíblia, morreram mortes honrosas. Ou seja, não morreram como Herodes, comido por vermes. Herodes morreu comido por vermes. Que coisa horrível. Não é a maneira de morrer. Nabucodonosor ficou louco, virou um lobisomem. Não é a maneira de homens de Deus morrer. Homens de Deus não morrem assim. Homens de Deus morrem saudável. Então, sua mãe tem 95 anos, ora para ela ser curada. Ela vai morrer saudável. Ela vai tomar o café da manhã e vai dizer para você, hoje eu vou partir, vou encontrar com Jesus. E ela vai encostar numa cadeira de balanço e vai dormir e vai acordar no céu. Essa é a morte dos filhos de Deus. Vai morrer dormindo. Eu vou dormir. Estou despedindo de vocês. Você acha que isso não acontece? Pois acontece. Estava conversando com um pastor muito querido, perdeu o pai há um mês. Um mês o pai dele morreu. Homem de Deus, o pai dele. E o pai dele esteve doente, mas não era uma doença. Era uma doença como se fosse uma coisa assim, uma gripe, um negócio, nada assim que ninguém estava pensando, nada disso. E aconteceu que o pastor foi visitar o pai, com 80 anos, e o pai falou para ele, filho, é o seguinte, eu estou indo embora. Então você vai cuidar da sua mãe, tem essa casa, tem esse negócio, você vai arrumar tudo isso aqui, porque eu estou indo embora. E o menino achou que ele estava indo assim, mudar de cidade. O pastor não imaginou que ele estava falando de morte. E aí falou, não pai, o que é isso? Você não está na idade de mudar mais não.
Onde é que o senhor quer mudar? E ele falou, você não está entendendo. Eu estou indo morar com Jesus. Ele me disse que eu estou indo embora. Então eu estou te avisando que eu já estou partindo. E ele foi deitar, dormiu e não acordou no mesmo dia. Quantos querem uma experiência dessa? Na hora certa. Não é hoje não. Eu vou morrer saudável. Se o Senhor não voltar antes de eu morrer. Porque Ele está às portas. Mas se porventura Ele não voltar, porque eu não sei o dia nem a hora, então eu vou morrer desse jeito. Vou avisar minha mulher. Vou deitar e vou encontrar com Jesus. Quantos estão comigo nisso? Então ore pelo seu pai e a sua mãe que está doente, sim. Ele não tem que morrer sofrendo. Ninguém precisa viver assim e nem morrer assim. Tanto a vida quanto a morte podem ser saudáveis. O amém está fraco hoje. Hoje eu estou sentindo que você... Acho que a chuva não te fez bem hoje. Em primeiro lugar, você tem que entender isso. A lei tem que entender isso. A lei foi dada. Graça e verdade vieram. Mas acontece algo interessante aqui também no grego. Hoje eu vou falar de grego e hebraico com você. Acontece algo interessante aqui. São duas palavras, graça e verdade. Mas o verbo vir, no grego, está no singular. O que em português caracterizaria um erro, né, de concordância verbal. Por isso os tradutores não colocam assim. Mas no grego está assim, graça e verdade veio. Graça e verdade veio por meio de Jesus Cristo. Por quê? Você acha que João tinha problema com o grego? Você acha que ele não sabia escrever? Não, é de propósito. Na Bíblia tudo que está escrito é para um propósito. Está no singular para te dizer que graça e verdade estão juntas. Entendeu? É como pão com manteiga, está junto, você não separa. Graça e verdade vem junto. Não separe aquilo que Deus uniu. Mas o que acontece frequentemente, e aconteceu comigo esse tempo atrás, né? Eu estava conversando numa live com uma pessoa, e aí eu falei algo para ela, e ela me respondeu assim: olha, eu creio na graça, mas também creio na verdade. Eu achei aquilo profundo. Ele falou: creio na graça, mas também creio na verdade. Eu prego graça, mas as pessoas precisam de ouvir umas verdades. Eu falei, é minha mãe, essa é a dona Elza. Eu já preparava o lombo. Porque nunca era verdade boa do tipo, você é amado, você é lindo. Porque nunca era verdade boa do tipo, você é amado, você é lindo, você... Não, quando ela queria falar umas verdades, é assim na sua casa também? Nós somos goiano é assim. Então quando alguém quiser falar umas verdades, corre dele. Corre dele. Mas esse é o entendimento das pessoas, de que graça é a parte boa de Deus, é o amor de Deus. Mas verdade é o juízo de Deus, é a condenação de Deus. Então, o amor e o juízo vieram juntos. Preste atenção, está errado, não é isso que o contexto está dizendo. Graça e verdade vêm juntos, porque tem o mesmo sentido. Não quer dizer que não vai ter juízo um dia, vai ter. Virá o dia da ira. Nós chamamos também de grande tribulação. Vai acontecer o dia em que Deus vai derramar sua ira sobre a terra. Quantos creem que isso é verdade? Mas não chegou essa hora. Pastor, como é que você sabe que não chegou a hora? Porque você está aqui. Enquanto você estiver aqui, não tem ira. Porque não há ira sobre os filhos. A ira não é sobre os filhos, é sobre os de fora. Não tem mais ira sobre a sua vida. Entendeu? Então você vive debaixo de graça e verdade. Graça e verdade. Então, a antítese, os pares antagônicos aqui, não é graça de um lado e verdade do outro. Não. Presta atenção. Não olha para o lado, senão você perde o que eu estou te dizendo. O par antitético aqui é lei de um lado e graça e verdade do outro. A lei não é a verdade. Está me ouvindo? A lei é de Deus,
A lei é boa. Nunca pense que a lei é ruim. Eu nunca preguei isso aqui. A lei é boa. Na verdade, a lei do Senhor é perfeita. E é aí que está o problema dela. Nós não somos. Então ela não é apropriada para nós. Ela é perfeita e exige perfeição. De um lado está a lei, que é perfeita e exige perfeição. Como nós não conseguimos trazer perfeição, a lei então nos julga, nos condena, traz maldição, não é? Mas a lei foi dada, mas a lei passou, porque agora Cristo veio. E com Cristo, o que veio junto com Ele? Graça e verdade. E conhecereis a verdade. O que te liberta é a verdade. Mas qual que é a verdade do Evangelho? O Evangelho da graça. Não é a lei. Jesus disse isso lá em João 8, se não me engano, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para quem que ele falou isso? Para os pecadores? Não. Ele falou isso para os fariseus, os doutores da lei. Aquele pessoal sabia de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. Você está tão longe deles que você não sabe nem os 10 mandamentos de cor. Eles sabiam os 5 primeiros livros de cor, um versículo depois do outro. Sabiam tudo. E o Senhor falou o que para eles? Vocês são escravos do pecado. Todo que pratica pecado é escravo do pecado. Mas se você conhecer a verdade vai te libertar. Eles conheciam a lei, mas não conheciam a verdade. Porque não é a lei que te liberta. A lei apenas diz faça. A graça diz está consumado. Não viva pelo faça, viva pelo está consumado, já está feito. Você vem aqui aos domingos para eu contar para você o que Cristo já fez. O que Ele já conquistou, o que Ele já venceu. E porque Ele venceu, a vitória agora é sua. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Essa é a diferença. Lei de um lado, graça do outro. Na lei, a Bíblia fala, você conhece a história do filho pródigo, né? O filho pródigo cometeu aquele monte de pecado. Ele desejou a morte do pai. Ele saiu, gastou dinheiro na vida, né, cheia de orgias e coisas assim. Segundo a lei, ele tinha que ser apedrejado. Essa era a penalidade do pecado dele. Porque ele vivia na lei. Mas um dia ele resolve voltar para casa. E o pai faz o quê? Quando avista ele de longe, o pai sai correndo. É claro que o pai sai correndo porque o amava. Mas tem uma outra razão porque o pai sai correndo. Para ninguém chegar lá antes dele. Por quê? Porque os outros moradores da vila iriam falar, olha, você aprontou muito com seu pai, você é um filho desonroso, hoje você vai ser apedrejado. Mas agora com o pai vindo e abraçando ele e beijando ele, quem vai ter coragem de chegar? Seu destino era o inferno, seu destino era a condenação. Mas o pai te viu de longe e correu para você e te abraçou e te falou, você é meu filho, eu estou te gerando, ninguém mais vai tocar em você. O diabo queria tocar em você, mas não vai tocar mais porque o pai te abraçou. Quando Moisés chega diante da sarça ardente, Deus está lá na sarça ardente. O que Deus diz para Moisés? Não chega para cá, olha que coisa. Para cá, olha que coisa. Isso é a lei. A lei é não se aproximar, fica longe. Mas o Novo Testamento é o quê? Hebreus capítulo 4. Cheguemo-nos, pois, com ousadia, intrepidez, chega perto dele, adora, abraça, envolve, porque aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Entre Moisés, lá no Monte Sinai, e o livro de Hebreus, aconteceu algo. O que aconteceu? A cruz do Calvário. Por isso que quando Moisés, presta atenção, quando Moisés está lá diante de Deus, Deus não fala para ele só não chega perto, Deus fala o que também para ele? Tira a sandália. Tira a sandália. Pouca gente entende esse significado, mas na Bíblia, sapatos significam direitos adquiridos, né? Onde eu piso, o Senhor me dá. Mas o sapato, que é a preparação do Evangelho, fala que eu tenho direito de posse, de herança.
Quando Deus fala para Moisés, tira a sandália, está dizendo o quê? Você não tem direito. Você não pode. Você é servo. Você não tem direito. Mas quando o menino pródigo volta para casa, o que o pai fala? Traz o quê? Traz a sandália para ele. Põe no pé dele a sandália porque é filho. Ele vai pisar de volta. Ele tem direito de estar onde está. Você já foi calçado com o evangelho. O evangelho é que é verdade. A verdade é o evangelho. Lá em Efésios 1, verso 13, né, Paulo diz isso. Projeta para mim, Efésios 1, 13. Paulo diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, diga palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Ele explica, é o evangelho da vossa salvação. A verdade é o evangelho da graça. Por isso, graça e verdade estão juntos. Quantos dizem amém? Mas, você sabia que graça e verdade também estão no Velho Testamento? Então eu vou usar textos do Velho Testamento para te mostrar que não tem esse negócio de verdade é a parte mal-humorada. Graça é a parte amorosa. Não, não tem isso. Graça e verdade estão juntos para abençoar você. Aliás, a palavra verdade no Novo Testamento é aletheia. Ela significa literalmente realidade. Realidade. Não é fascinante isso? Isso. Isso significa que no Velho Testamento a graça estava oculta. A graça era um mistério. Não que não existisse graça. Havia graça. Mas o homem não via por causa da lei. A lei tampava. Então a graça estava como que oculta. Mas agora veio a graça com realidade. É graça e realidade. Você experimenta hoje, não é uma bela ilustração. O que você experimenta hoje é realidade. Tem poder de mudar vidas e mudar a história. Diga amém. Muito bem. Então, a palavra graça e verdade, você sabe, Jesus falava hebraico, né? Aramaico. Ele não falava grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas Jesus não falava. Ele falava, todo o evangelho aconteceu no contexto do aramaico. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Só foi escrito em grego. Então, no Velho Testamento, tem a palavra graça e verdade também? Tem. Vamos ler lá a palavra, lá no Salmo 85, verso 10. Diz assim, Salmo 85, verso 10. Encontraram-se a graça e olha a graça e verdade aqui. Graça e verdade. O que é graça e verdade em hebraico? Vou contar para você. Só uma curiosidade, mas é importante para fazer uma pesquisa na Bíblia. Normalmente a palavra graça é hesed. Diga, hesed. Isso é hebraico, hesed. É uma palavra lindíssima, mesmo no hebraico. Significa graça. E verdade, emet. Diga, emet. Só que quando você fala, tem que colocar aí a conjunção i. Graça e verdade. Então fica hesed, ve, emet. Ve é i em hebraico. Ok? Então é hesed, ve, emet. Vamos dizer junto? Hesed, aqui em hebraico. Só que se você tem um aplicativo que em hebraico, você vai recebe o expressivo em hebraico, você vai recebe a expressão, recebe veemet, é traduzido como a expressão, recebe veemet, é tradução, recebe veemet, é traduzido como graça e verdade. Às vezes é bondade e fidelidade. Às vezes é misericórdia e verdade. Por quê? Porque os tradutores não sabiam qual palavra usar. Porque recede significa tudo isso. É a bondade amorosa, misericordiosa, é o favor imerecido, é tudo isso. Por isso você vai encontrar em versículos distintos, às vezes a tradução diferente. Mas aqui no Salmo você vai ver direitinho. Graça e verdade. Recede, veemet. Deixa eu te falar 3 ocasiões em que tem esse negócio de graça ser a parte boa e verdade, parte boa e verdade, você falar, né, aquelas coisas que o outro tem que ouvir.
Porque alguns até dizem, não, a graça tem que ser equilibrada com a verdade. O que está acontecendo na videira é que a videira fala muito de graça e não fala a verdade. Porque na cabeça deles, verdade é pancada na muleira. Verdade é praga, é maldição, é juízo. Mas está errado. Verdade é Cristo também. Graça e verdade estão juntos. Recede veemente. Lá, vou te falar 3 exemplos e vou encerrar. Quantos me dão esse tempinho para eu te falar 3 exemplos? E vou encerrar com você. Lá em 1 Samuel, capítulo 31, você vai encontrar o dia em que Saul morreu. Deus o atacaram, matou ele e Jonatas, e os filisteus pegam então o corpo de Saul e de Jonatas e pregam eles nas muralhas lá de Bet-Shean. E Davi fica sabendo e fica indignado. Olha o que fizeram com Saul e Jonatas. Mas aí chega uma notícia para ele. Olha, Davi, não fica triste não, porque o pessoal de Jabes Gileade resolveu o problema. Vamos ler? 2 Samuel capítulo 2, verso 5. Olha o que diz. 2 Samuel 2, 5. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes Gileade para dizer-lhes, porque o pessoal de Jabes Gileade resolveu o problema, pegou o corpo de Saul e de Jonatas e enterrou da maneira apropriada, com honra, com respeito. E Davi disse para eles: benditos do Senhor sejais vós por esta humanidade, para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultaste. Agora olha o que ele está dizendo. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e... O que você acha que está escrito aqui? Recede veemente. Graça e verdade. Que o Senhor use com vocês de graça e verdade. Ou, na tradução, misericórdia e fidelidade. Agora você vê, o pessoal de Jabes Gileade não falou para Davi, não, Davi, a gente fica só com a misericórdia, só com a graça, deixa a verdade aí para você. Não, eles querem as duas coisas. Eu quero graça e eu quero realidade. Eu quero misericórdia e eu quero também a fidelidade de Deus na minha vida. Quantos querem também sobre si? Um outro exemplo na palavra de Deus, que a palavra de Deus é maravilhosa, não é? Está lá em Gênesis, no capítulo 32, no verso 9. A Bíblia fala que Jacó, você conhece a história? Jacó enganou seu irmão, teve que fugir, foi morar na casa do seu tio Labão e ficou lá mais de 20 anos. 20 anos. E agora ele estava voltando para casa. Só que, agora voltando para casa, ele voltou rico. Ele tinha agora suas 2 esposas, seus 12 filhos, né? Mais 2 concubinas, que não foi a intenção dele, mas ele teve. E aí, olha o que Jacó diz, no verso 9, Gênesis 32, 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade. Qual palavra que está no original? Veemente. O eu para receber graça e verdade que tens usado para com teu servo. Porque atravessei esse rio com um cajado, mas olha como é que eu estou voltando. Atravessei o rio pobre, sem nada, tinha só uma bengala, mas olha como eu estou voltando. Esse vai ser o seu testemunho também. Esse é o meu testemunho. Não tenho tempo de contar para você, mas há 35 anos atrás, eu e a minha esposa vivíamos uma vida tão simples. Nós não tínhamos nada, absolutamente. Mas graça e verdade nos alcançaram. E 35 anos, olha onde eu estou agora. Toda glória seja ao nome do Senhor. Mas eu estava na Venezuela. E aqueles irmãos ficaram de pé para eu entrar.
Mas eles nem me conhecem. Eles não sabem o bairro de onde eu vim. Não sabem nada da minha vida. É só porque eu tenho recebido graça e verdade. E eles têm sido abençoados lá na distância. Eu nem falo a língua deles direito. Eu juro que falo, mas eles não entendem. Olha para cá. Porque graça e verdade me alcançaram. Aí eu vou em toda a banda. E as pessoas querem ouvir o que eu tenho para dizer. Porque eu sou alguma coisa? Não. Atravessei o Jordão só com a bengala. Mas olha como é que eu estou voltando agora. Você também vai ter a mesma experiência, se já não tem tido. Porque alguns aqui já podem testemunhar essa verdade. O que foram e o que são. Um terceiro exemplo. O servo de Abraão. A Bíblia fala que Abraão falou para o seu servo: olha, você vai buscar esposa para o meu filho, Isaque. Gênesis 24. Mas olha, presta atenção, Abraão falou para ele. Tem que ser da minha família. Você vai voltar lá na terra da minha família, na minha tribo. Não pega mulher de outro lugar. Presta atenção, esse princípio está valendo hoje também, viu? Vai procurar marido na sua tribo dos crentes. Não vai procurar no tribo dos incrédulos. Ah, pastor, mas se eu quiser casar com incrédulo? Você é livre. Você não vai largar de ser filho. A praga não vai vir na sua vida. Mas às vezes você vai sofrer desnecessariamente. Ah, mas tem muito incrédulo melhor do que crente. Tem mesmo, mas ele não tem o Espírito Santo. Crente pode ter muito defeito, mas tem alguém para contar para ele o defeito. O Espírito Santo de Deus. Quando você casa com um homem, que o Espírito Santo fala com ele, você não precisa de mais ninguém, filho. Tem ímpios lá fora que são mais ricos e até mais gentis e educados, mas não tem o Espírito Santo. Mas se você casa com um crente, pode ser que ele não é tão educado, tão cavalheiro no começo, mas se você falar com Deus, Deus fala com ele. Minha mulher falou com Deus a meu respeito. Ficava bravo com qualquer coisa. Qualquer coisa, ficava bravo com qualquer coisa. Qualquer coisa, para ficar bravo, precisa de mais que qualquer coisa. Mas não fico mais bravo com ela. Um dia, mas não fico mais bravo com ela. Um dia, o Espírito Santo me abriu os olhos. Falou comigo. Você é educado com os de fora e mal educado com a sua esposa. Falei, Senhor, a partir de hoje eu vou inverter isso. De Deus. Falei, minha esposa e as minhas filhas vão ter o meu melhor. Falei, minha esposa e as minhas filhas vão ter o meu melhor. O meu melhor. Mas os pastores de rede aqui também. Presta atenção nisso, filho. Quando você tem um marido que tem o Espírito Santo, uma hora Deus encontra com ele. Ele muda. Mas e quem não tem o Espírito? Quem vai falar com ele? Busca na tribo certa. Mas aí o servo foi então, fez a viagem e chegou lá na cidade, né, do parente de Abraão, chamado Betuel. E ele diz assim, vamos ler na revista corrigida, por gentileza. Gênesis 24, verso 12. Diz assim, e o servo disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro. Eu gosto dessa versão por causa dessa expressão. Dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. O que é bom encontro? Essa expressão não faz parte do nosso português usual. No hebraico significa, é uma palavra só, cará. Cará. Igual aquela comida que você... significa o seguinte em hebraico. Significa, Senhor, fica o seguinte em hebraico. Significa, Senhor, dá que eu seja bem sucedido, que eu tenha sucesso, que as coisas aconteçam para mim, dá que as portas se abram para mim agora.
Olha a oração que ele fez: Deus, dá-me um bom encontro. O que é ter um bom encontro? Eu estou precisando de vender um apartamento, eu preciso de ter um bom encontro com quem queira comprar. Eu estou vendendo uma mercadoria, eu preciso de ter um bom encontro para quem queira comprá-la. Eu estou precisando de um emprego, eu preciso ter um bom encontro com quem possa me contratar. Não tenha vergonha de pedir para Deus todos os dias: Deus, dá-me bons encontros, bons contatos. Dá-me, ó Deus, oportunidades. Dá-me, ó Deus, portas abertas. Dá-me, Senhor, sucesso. Que eu seja bem sucedido hoje. Não tenha vergonha de fazer isso. Tem graça suficiente para você. Os irmãos estão comigo? Eu me sinto tão cheio de Deus. Dá-me bom encontro. Dá-me bom encontro. E aí ele pega e faz um teste. Ele faz um teste. E diz o seguinte: olha, como é que eu vou saber qual é a mulher que para o meu senhor Isaac? Aí ele faz uma prova com Deus: Senhor, a mulher, olha para cá, garotas. Eu ainda quero ministrar para solteiro uma hora dessa. Tem 30 anos que eu não falo para solteiro. Aí, Senhor, ele pediu: a mulher que o Senhor escolheu para Isaac, que quando ela chegar aqui, além de ser bonita, claro, porque isso é uma coisa na Bíblia, todas as mulheres de homens de Deus na Bíblia eram bonitas. Todas. Estou no time certo. E é muito interessante que Deus nunca fala que o inimigo é bonito. Imagine se Deus falasse assim: Davi é feioso, mas Golias, o cara é bonitão. Não seria chato isso? O bom é: Davi é bonito e Golias é um monstro. É assim que é o certo. Você é filho de Deus, é bonito. Mas, Senhor, dá que essa mulher se ofereça para dar água para os camelos. Ele estava com 10 camelos. Cada camelo bebe em média 50 litros de água. Uma mulher em Titus pegar no balde 500 litros de água e ainda é bonita. Puxa, porque mulher bonita, ela não mistura as coisas. Ou é bonita ou carrega balde de água. Mas essa é as duas coisas: é bonita e está carregando o balde de água. E ela falou: Senhor, pode ficar tranquilo, o senhor viajou muito, deixa que eu vou colocar água para os seus camelos. E Senhor, que a mulher que o Senhor tem para mim, seja que fala a mulher que o Senhor tem para mim, seja que fala mais amém do meu lado, seja que vem mais no culto, seja que não falta célula, fica atento. Mas aí Rebeca apareceu, deu a água, mas ele falou: mas isso não é suficiente, porque Abraão falou que tem que ser da família dele. E ele chamou ela e falou: moça, você é tão linda, preciosa, me conta, quem que é seu pai? É Betuel, sou da família de Betuel. Aí o homem ajoelhou no chão. É da família, ou seja, é crente, trabalhadora e bonita. O que um homem de Deus quer mais na vida? Vamos ler, verso 27. E disse: bendito, vamos ler, verso 27. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e verdade. O que é isso aqui? Recebe veemente. Por que é isso aqui agora para nós em português? Graça e verdade do meu Senhor. Deus não retirou graça e verdade. Essa é a primeira menção. Você sabe que eu gosto de primeira menção. Eu gosto de primeira menção. Quantos me dão mais um versículo só? Só mais um e eu vou encerrar com você, em nome de Jesus, porque esse versículo é precioso. Vou encerrar com ele, Provérbios 3, verso 3. Olha o que diz. Provérbios 3, verso 3. Diz assim: não te desamparem a benignidade e a... O que você acha que está escrito aqui? Recebe veemente. O que é isso agora para nós? Graça e... Olha o que está escrito: não te desamparem a graça e a verdade. Antes, ata-as. Essa é uma palavrinha bonita, mas significa o seguinte: prende,
amarra, escreve ela onde, meu querido? Qual que é a nova? Onde, meu querido? Qual que é a nova aliança? Eu escreverei as minhas leis no seu coração. O que está escrito no seu coração hoje? Graça e verdade. Graça e verdade. Já está escrito, ele escreveu. Graça e verdade. Você vê que vai acontecer algo. Não te desamparem, vai acontecer algo. Não te desamparem, a graça e verdade. Mas amarra o teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. E vai acontecer o quê? Você vai achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. As pessoas vão te olhar com um olhar gracioso. Gostei de você, vou comprar de você. O seu é mais caro, mas vou comprar o seu porque eu gostei de você. Gostei de você. Tem um irmão nosso precioso, estava me contando um testemunho. Ele vende produtos para gado. E ele disse que ele vende, né, para muitos lugares, principalmente Goiás, Mato Grosso. Ele disse que um dia ligou um fazendeiro lá de Rondônia. E o fazendeiro tinha milhares de cabeças de gado, milhares e milhares de cabeças de gado. E ligou para ele e falou: você é o fulano? Sou. Você vende esse produto? Vendo, quero comprar de você. Ele falou: mas por que de mim? Tem tanto para você comprar? Quem te indicou? É uma pessoa que eu gosto muito. Falou que você é que é gente boa. Eu vou comprar de você. E por telefone, nem conhecia. Vou comprar de você. Agora imagina, você tinha uma carteira que vendia 1000 cabeças. De repente o cara vem e te dobra a sua carteira. Sabe o que é isso? Graça e bom entendimento aos olhos dos homens. Não tem nada melhor quando as pessoas te olham com bons olhos. É uma promessa de Deus. Para quem? Para quem que é essa promessa? Para quem se enche de graça e verdade. Então não tem esse negócio de verdade ser a parte ruim. Graça é a hoje. É a promessa da bênção de Deus. Fique em pé onde você está. Eu quero orar de Deus. Fique em pé onde você está. Eu quero orar por você. Não saia antes de eu orar. Porque eu quero te abençoar hoje. Nós estamos no começo do ano. Tem um ano inteiro pela frente. Eu quero te abençoar com graça e verdade. Isso vai estar marcado no seu coração. No dia da luta, você não vai esquecer que você está debaixo da graça e da verdade. Porque vai estar escrito no seu coração. No dia da adversidade, você não vai esquecer que você está debaixo do favor, que você é amado. Você não vai achar que Deus está vindo contra você. Você vai saber, Ele é por mim. Ele joga no meu time. Feche os seus olhos. Pai, eu quero orar hoje pela vida dos teus filhos. Nós somos tua igreja aqui. Pai, é tão bom nos reunirmos aqui. Ó Deus, tua presença nos envolve. Tua unção, tua graça, tua palavra aquece o nosso coração. Somos teus filhos. Pai, eu oro nessa hora por portas abertas. Ó Deus, que os teus filhos vão achar graça e bom entendimento diante dos homens. Eles vão ter um bom encontro. Ó Deus, eles vão ter, ó Deus, diante deles céus abertos, com portas abertas. Ó Deus, para oportunidades que nunca imaginaram. Ó Deus, serão promovidos a posições maiores. Ó Deus, serão surpreendidos nesse ano. Ó Deus, será um ano de tantas surpresas. Ó Deus, coisas que eles nem estão pensando hoje, tu já estás preparando lá na frente. Eu quero liberar bênção hoje, de crescimento, suprimento completo, saúde do céu. Ó Deus, eu oro por aqueles que hoje estão com dor, que vieram para essa reunião sentindo dor, mas vieram porque te amam, vieram ao Senhor porque tem um coração para ti. Eu oro ao Senhor nessa hora, ó Deus, que o teu óleo, o teu bálsamo desça, traz cura, traz renovo, traz ânimo novo. Pai, aqueles que estão abatidos por alguma razão, ó Deus, aqueles que por algum motivo têm perdido o ânimo,
Ó Deus, até mesmo a alegria de avançar, muda hoje a história. Renova os sonhos, renova os sonhos. Que a graça e a verdade os persigam todos os dias, para que experimentem a bondade do Senhor. Pai, nós oramos contra toda a resistência do diabo. Aquelas portas malignas que não procedem de ti serão fechadas. Fechadas. Nós declaramos que é assim. Não terão poder para alcançar a casa dos teus filhos. Liberamos hoje que eles são guardados, porque os anjos do Senhor estão cercando cada um agora. Por isso eu te abençoo agora, nesse início de ano, nesse início de semana, com as bênçãos dos céus, com as águas que vêm do céu, com a chuva que procede do Senhor, que vai regar e inundar a sua vida. Você vai andar e vai transbordar. Você vai ter para você e vai ter para abençoar, porque a graça e a verdade estão sobre a sua vida. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus. Cumprimenta quem está perto de você. Diz para ele: irmão, essa bênção é para a sua vida. Tem uma semana